neste painel e relativamente àquilo que é nas freguesias e nestes 50 anos da democracia e que futuro, o Presidente Carlos Pinto, há bocadinho, também, e o Carlos São Martinho já nos deram o preâmbulo para este painel, porque já falaram daquilo que era importante também e a ambição que é preciso ter nas freguesias e o novo desígnio que as freguesias devem ter. Mas antes de ir a esse tema e aqui abordar para aí 4 ou 5 temas relativamente aos quais acho que as freguesias têm que ter, de facto, um domínio mais relevante do que aquele que têm vindo a ter ao longo destes 50 anos, manifestar essa circunstância de que, e já aqui foi dito também, que é de facto uma manifestação de cidadania e de valorização daquilo que é o seu território, o exercício de ser autarca de freguesia. Eu iniciei esta vida autárquica exatamente eleito numa junta de freguesia, exercendo o cargo de Presidente da Assembleia de Freguesia de Sobreira Formosa, e, portanto, foi relativamente a esse exercício que depois fui-me mexendo interiormente relativamente a esta circunstância. E às funções que, evidentemente, hoje tenho o privilégio de ter. Mas dizia eu que esse exercício nestes 50 anos de democracia, as freguesias, também já foi aqui dito, precisam de crescer naquilo que é a sua revisão, e tenho aqui o seu Estado de Estado, e é assim, agora os recados é da vida, a lei das finanças locais e aquilo que é a sua evolução relativamente às freguesias deve e tem que ser aprofundado, porque não podemos, de facto, ter depois as freguesias ou exigir das freguesias condições de realização sem recursos. Evidentemente que sabemos todos que os recursos são finitos. As câmaras municipais e os municípios têm que ser mais solidários nessa partilha também das competências. Eu não estou a dizer que não o são, e eu sou Presidente de Câmara. E, portanto, sei daquilo que falo também relativamente às necessidades que muitas vezes sou acicatado pelos meus Presidentes de Junta relativamente àquilo que são as necessidades. E essa circunstância traduz-se também em termos bem parametrizados, para não acontecer aquilo que o Carlos São Martinho também já disse, alguma competência que é das câmaras ser exercida pelos autarcas de freguesia, e aqui sabemos que o exercício de poder é diferenciado e é legítimo, mas relativamente àquilo que deve ser esse exercício em torno e em prol das populações, deve estar devidamente, não digo que não haja uma área cinzenta, mas bem balizado relativamente às competências e àquilo a que cada um pode e deve fazer. E isso deve ser, do ponto de vista do edifício legislativo, que o deve preconizar, mas, como eu dizia há bocadinho, relativamente àquilo que é também uma exigência que aqui já ficou expressa no painel anterior, relativamente a comentários de outros autarcas de freguesia, sobre a necessidade, de facto, de melhores recursos. E se nós temos diferenças abismais, também aqui já foram verificadas e sabemos-lo bem, entre aquilo que são autarquias urbanas, só urbanas, e depois as autarquias nestes territórios de baixa densidade, com um vasto território que têm que cuidar, vasto em área, com poucas pessoas eventualmente aqui e acolá, mas que necessitam exatamente também da atenção e do investimento que é necessário, isso traduz na forma e na equação que essa lei das finanças locais tem que ser revista e analisada de forma também diferenciada. Nós não podemos fazer, como é natural, legislação igual para todos e, portanto, se as coisas são diferentes, objetivamente a legislação tem que ser distinta e tem que preconizar relativamente ao território e às pessoas, àquilo que são as infraestruturas que têm, essa mesma diferenciação. Mas, deixando essa parte e passando então àquilo que é o tema central deste painel, que futuro é que se vê relativamente às autarquias de freguesia para estes próximos 50 anos, já que celebramos 50,
A tal ambição que o Carlos Pinto falava é, de facto, o ponto fulcral, eu não tenho dúvidas sobre isso. O investimento diferenciado, mas nós temos, como sabemos, e falamos neste território onde estamos, no distrito de Castelo Branco, um problema que é o desafio maior, que é o despovoamento. E ter condições de não, eventualmente, por essa via, extinguirmos-nos. E a luta contra a extinção obriga, de facto, essa tal ambição. Como é que nós, hoje, depois de ter feito um desenvolvimento grande, estarmos na União Europeia e fazermos parte de corpo e alma nessa mesma União Europeia, traduzir aquilo que são desafios deste mundo que também está em profunda alteração e nas migrações que existem. Já foi aqui falado, esse é um desafio grande das freguesias, é como é que acolhemos e como é que o fenómeno de despovoamento pode ser, de facto, tratado com novos migrantes, e nós precisamos de muitos imigrantes. O país precisa, também é um lugar comum. Hoje, e não vou fazer juízo de valor sobre a questão da imigração e daquilo que, eventualmente, os partidos políticos, na sua gênese, vão falando. Mas hoje todos temos a noção que o país já estava parado se não fosse os imigrantes que temos no país a trabalhar. O país estava parado. E, portanto, não tínhamos economia a funcionar e, nessa circunstância, temos que olhar, penso eu, para essa condição, e estes territórios são os territórios de oportunidade neste século XXI, para traduzir também a captação desses mesmos migrantes, relativamente aos custos de contexto que grande parte das nossas localidades têm, baixos. Baixos não quer dizer que sejam medíocres, e atenção, portanto, baixos é porque temos capacidade, de facto, de fornecer condições de habitabilidade, sustentabilidade de vida, diferentemente, como sabemos, a outros centros, e essa é uma circunstância. Isso obriga a um desenvolvimento depois de várias atividades. Nós temos hoje, com certeza, exemplos em vários concelhos de vários imigrantes que vieram e que já começaram a querer investir e fazer os seus negócios. É também por aí. É essa condição que as freguesias devem ter de estar atentas e estarem diligentes relativamente à atividade desses imigrantes. E, portanto, tanto mais que relativamente à circunstância daquilo que é o recurso humano que é necessário, traduz-se depois também na vertente da educação. A educação, eu tenho, conto-vos aqui uma experiência rápida, já vai fazer 20 anos, portanto já estamos na fase, já somos quase dinossauros, é verdade. Há 20 anos que iniciei funções, vai fazer 20 anos na Câmara Municipal de Bragança Nova, e das primeiras circunstâncias que fizemos foi, no parque escolar, fazer investimentos. E fizemos investimentos no parque escolar e, passados 3 anos, tivemos que fechar essas escolas para as quais fizemos investimentos. Isto é verdade. Aconteceu em Bragança Nova, como eventualmente terá acontecido noutros locais. Ora bem, essa circunstância de termos espaços físicos que hoje eram escolas ou foram escolas, mas se podem tornar centros, eventualmente, daquilo que eu há bocadinho dizia, de acolhimento, de formação e de educação, dotando novamente dessas valências, não da mesma forma, não vamos voltar a ter a população que tivemos nos anos 60, 70 nem 80, mas traduzindo de facto este aproveitamento relativamente a essa circunstância. Depois, caímos sempre, e de forma óbvia, mas legítima, relativamente àquilo que é os recursos e o que é que as juntas de freguesia e as freguesias podem, articuladamente com as autarquias, com os municípios, traduzir relativamente aos seus recursos, àquilo que têm de bom. Nós, no turismo de natureza, de certeza absoluta como uma das prioridades, mas depois, naquilo que é também saber
fazer, por exemplo, uma junta de freguesia, sempre um posto de turismo. É verdade que não estão abertos ao fim de semana. Mas os presidentes de junta, é verdade, muitos deles, também estão ao fim de semana. Ou quase todos. A circunstância de termos capacitação, formação, de perceber o que é o nosso concelho, mas o concelho vizinho. Como é que nós articulamos e como é que nós conseguimos traduzir essa informação para aqueles que nos visitam é importante, e as juntas de freguesia são sempre uma porta aberta. Portanto, são a primeira porta de ligação que a população tem, é residente com certeza, mas também aquele que se traduz na sua visitação. Depois também, relativamente à mobilidade, já aqui foi falado também. Em territórios também como os nossos, em que a questão dos transportes são difíceis, em que nas estações de saúde e nos centros de saúde que nós temos, como é que nós nos organizamos relativamente a ter um problema, a dar uma solução a um problema que é, e não vou falar agora da falta de médicos, mas da falta de médicos, de não termos de facto médicos de família, mas como é que nós nos podemos relacionar com o Serviço Nacional de Saúde, com o Ministério da Saúde, como é que as autarquias podem ser aqui, de facto, um fator importante relativamente a colmatar uma falha que o sistema tem e que não vamos ter nenhuma varinha mágica para resolver em 2 dias, mas como é que nós traduzimos isso na condição de haver algum investimento, com certeza, entre os municípios e as freguesias, para que essa condição se possa, de facto, promover. Quer nas unidades móveis de saúde, mas também com as juntas de freguesia, como condição de fazer esse apoio complementar. Eventualmente, em grande parte das vossas cabeças, dizem, isso é muito bonito, então, mas e lá está, e o dinheiro para fazer isso? E os recursos para fazer isso? Pois é exatamente essa ambição de termos uma estratégia relativamente à qual tenhamos um vetor que depois, unidos com as câmaras municipais, e aqui falo de forma clara, unidos com as câmaras municipais, nós não podemos ter as freguesias, eventualmente, e não têm, de costas voltadas, mas têm que ser complementares, têm que estar casadas, evidentemente, com os municípios, e olhando para alguns, dizendo, então, mas o meu presidente é de cor política diferente e faz-me contravapor. E não... Falemos honestamente sobre as coisas. É verdade. É verdade. Isto também acontece. Temos que ter a hombridade e a condição, também, de, em sede própria, relativamente àquilo que é essa circunstância, de resolver esses problemas. Nós não nos podemos esquecer que, no exercício de funções a que somos sufragados e eleitos, a nossa primeira missão é servir. Evidentemente, temos toda a legitimidade, como é natural, do exercício de poder e de chegar ao poder. Mas a primeira missão é servir. E só serve bem as populações se, ainda que de cores diferentes, nós saibamos convergir relativamente àquilo que é objetivamente o interesse das nossas populações. E esta ligação relativamente à parte dos apoios da saúde é, de facto, uma fragilidade que sentimos hoje todos, ou pelo menos esta grande parte dos territórios, e que do ponto de vista das unidades móveis de saúde, que quase todos hoje já começam a ter. Daquilo que é a condição de termos assistência telemática relativamente e a teleassistência a essa condição. E termos essa circunstância de termos mobilidade e termos eventualmente as consultas programadas e termos capacidade de ir buscar as populações ou irmos às populações, são conceitos hoje que a tecnologia hoje nos permite e que devem ser também, de facto, e devem obrigatoriamente passar na articulação pelas freguesias. Eu depois fechava só aqui com o último apontamento, porque a mim é muito caro e já foi aqui abordado, que tem a ver com a transformação da paisagem. E com um território como é Provença Nova,
relativamente aos desafios que a Proteção Civil tem e com aquilo que é necessário fazer nestes territórios, tirando partido, de facto, daquilo que é a monumentalidade da floresta. Não só relativamente aos recursos e, portanto, à dificuldade que vamos sentindo nos ciclos que atravessamos de incêndios pós-incêndios, mas sim relativamente a essa transformação. Essa transformação obriga a uma alteração do ponto de vista do uso do solo, que é individual no espectro coletivo, e quem melhor que os presidentes de junta para fazer esse trabalho? Quem é que conhece melhor as pessoas? Quem é que pode traduzir e promover, de facto, essa circunstância, senão as juntas de freguesia e os presidentes de junta? É um desafio grande que temos pela frente, esta alteração e esta transformação da paisagem, relativamente às ferramentas hoje que estão disponíveis, e evidentemente, sendo meu amigo o ex-secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas e meu antecessor, não podia deixar daqui dar a nota relativamente a esse domínio e também, aqui o Sr. Secretário de Estado levar uma palavra de apreço ao Secretário de Estado das Florestas Novo, que também é um homem conhecedor e um autarca. Portanto, o que é um bom sinal também, o que é um bom sinal. E foi aluno nesta escola aqui em Castelo Branco, no Politécnico de Castelo Branco, e, portanto, sabe bem relativamente àquilo que é esta circunstância. Mas dizia eu que relativamente à questão desta temática da floresta, quer haver gabinetes de apoio que possam ser articulados com as câmaras municipais relativamente ao cadastro. O BUP alargar esta circunstância de inovação e de conhecimento do território. Termos, de facto, a condição capacitada nas freguesias, com recursos, obviamente. E levarem a cabo esta tarefa grande, que é, de facto, transformarmos e ordenarmos um território e passarmos daquilo que é só tratarmos o edificado. Nós temos os planos diretores municipais que geram, e todos sabemos hoje onde é que podemos construir e não construir e o que é que podemos construir, mas não sabemos, ou não sabíamos até há pouco tempo, não é um plano diretor florestal, mas aquilo que devemos e podemos, de facto, arborizar, aquilo que devemos fazer em silvicultura preventiva, aquilo que devemos ter em agropecuária e as juntas de freguesia, desculpar-me-ão com este caderno de encargos que acaba agora aqui de dar, são de facto aqueles que têm a capacidade diferenciada para o fazer.